Olá pessoal, eu sou a Lívia. E eu sou a Bárbara. E nós estamos de volta com mais um episódio do Consultório Materno. E hoje temos a presença da doutora Thalita Arruda, que é advogada. A doutora Thalita fez uma pesquisa de doutorado em que a tese dela foi em violência doméstica. Então, como vocês já devem ter visto em algum lugar aqui, que hoje o nosso tema é violência doméstica, e mais especificamente a pergunta é: por que não existe a Lei João da Penha? Que essa é uma questão que muitos homens, né? Normalmente são os homens que fazem essa pergunta. Por que a mulher, ela tem uma lei que as protege, né? Que quando elas são submetidas à violência, elas podem recorrer a essa lei. E por que os homens não têm essa lei? Então, a gente vai começar o nosso episódio com essa pergunta. Seja bem-vinda novamente. Novamente. Obrigada, meninas. Ela esteve conosco Sim. no episódio sobre separação e a guarda dos filhos, e que foi uma delícia. Quem não assistiu, assista. Assistam, foi bacana Foi mesmo. muito bom. Deu bastante repercussão, Aham. recebi muita pergunta no E escritório. muitas dúvidas foram esclarecidas. E hoje estamos aqui novamente para esclarecer mais dúvidas. Conta para nós, então. É isso aí. Antes de responder o João da Penha, novamente obrigada, meninas, pelo convite. Mais uma vez estar aqui com vocês e com a audiência de vocês. É muito bom sempre poder prestar esse serviço de utilidade pública, né? Para a comunidade. Não só para a mulherada, viu? Os homens é que tem que ouvir, às vezes, até mais. Mas então vamos falar do assunto, né? Por Vamos que lá. que os homens reclamam tanto que não existe uma lei João da Penha ou Zé da Penha, né? Tanto faz. Aliás, é muito engraçado. Quase sempre que eu vou com meu marido em algum churrasco, alguma comemoração, e o pessoal sabendo da minha especialidade no escritório, sempre alguém vem com uma gracinha, né? Ai, por que não tem a lei João da Penha, né? Sempre vem me atormentar. Aí eu sempre explico, eu falo, você quer uma resposta lúdica e uma brincadeirinha, ou você quer que eu te responda sério? Você vai parar para ouvir? Porque a resposta séria é o seguinte: não existe uma legislação que contemple o homem exclusivamente, assim como existe uma para as mulheres, porque a nossa Constituição, embora ela diga que todos os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e são iguais perante a lei, ela deixa uma necessidade de políticas públicas voltadas para todas as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. E as mulheres, historicamente, por terem sido tão aviltadas dos seus direitos, tão sofridas e viverem tantas violências em todas as áreas, elas precisam ainda, nós precisamos, né? Não, faço parte também, nós fazemos, o que a Constituição chama de discriminem positivo. O que é um discriminem positivo? É quando a gente tira tudo da régua da igualdade e coloca um asterisco, um acento, algo para chamar a atenção sobre aquela temática. Assim como nós temos para os idosos, para as crianças, para as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, temos para as mulheres também. Ah, mas as mulheres têm algum problema de saúde e tal, tem homem que ainda é grosseiro e fala, por quê? Mulher é boba da cabeça, precisa de lei diferente para proteger? Não, não é por isso, é porque historicamente nós tivemos muitos problemas e tivemos uma evolução muito diferente das dos homens nos direitos, não fisiologicamente, mas nos direitos. Então, a gente precisa de proteção, sim. Até porque, fisicamente, nós também somos mais fracas, né? Não tem como. A gente não pode comparar a nossa força com a força de um homem, por mais franzino que ele seja. Existem casos, assim, emblemáticos de mulheres que batem em homens? Existem. Mas eles são tão poucos perto das linhas gerais, né? E também pelos números, né? Exatamente. Porque, assim, eu não conheço nenhum homem que tenha sido morto pela ex-namorada. Morto eu também não, mas surra grande eu tenho alguns casos. Mas é muito mais comum, É raro. Né, com a mulher sofrer violência, por exemplo, de um ex-namorado, ou de um homem, do marido. Sim. Também, né? Isso todo mundo conhece alguém. Exatamente, olha só. Do lado contrário, já é um número bem menor. É ínfimo. No primeiro semestre do ano passado, já existem pesquisas consolidadas que nós tivemos mais de 700 mil mortes de mulheres. 700 mil? No Brasil?
Não, 700 mil ou 700 mortes no Brasil? 700 é muito pouco. Acho 700 mil, salvo engano. Eu preciso conferir esse número. Eu coloquei no Instagram essa semana, mas é muito. É muito, é uma explosão, realmente. Houve um aumento dos anos anteriores? Porque a sensação que eu tenho é essa. Então, muita gente pergunta isso também, Bárbara. Diante das pesquisas que eu fiz, eu não entendo que houve um aumento porque as mulheres começaram a sofrer mais violência. O que acontece são 2 fatores. Primeiro, que isso começou a ser mais divulgado. Antigamente ninguém falava nada, né? Então a mulher apanhava calada, ainda mentia que tinha caído, batido o rosto no banheiro, coisas assim, né? Sim. E as mães apoiavam, o pessoal da igreja falava, minha filha, continua orando que vai passar, ele vai mudar, aquela coisa que nós sabemos. Então isso mudou muito. E outra questão é que hoje as mulheres, em geral, elas têm a possibilidade econômica de sair dessa ciranda da violência e poder se sustentar sozinhas. Então, Sim. elas denunciam mais e elas enfrentam os maridos. E aí, a partir do momento que existe esse enfrentamento, claro que fisicamente a gente sempre sai perdendo. Sim. Né? Então, nesse sentido, aumentou. Porque antes as mulheres ficavam caladas, elas não falavam mesmo, elas não enfrentavam os homens. Agora muitas enfrentam. Não estou dizendo que isso está errado de forma alguma, mas a melhor coisa é sempre procurar ajuda antes de fazer um enfrentamento desse. Se preparar, inclusive se preparar para o divórcio, né? E buscar a rede de amparo. É importante assim, conseguir identificar alguns sinais de que ela pode estar em risco. Né? Sim, porque isso é essencial. Ela não consegue imaginar que ao pedir divórcio, ao pedir separação, vem uma atitude extremamente violenta, né? Exatamente. Inclusive, tem uma pesquisa do doutorado de um amigo que ele fez justamente como se fosse um aplicativo, um quiz de perguntas, bem longo até, e a mulher vai respondendo, só que é bem tranquilo de responder. Ela vai respondendo e conforme as respostas dela, esse aplicativo ele dá uma espécie de diagnóstico no seguinte sentido. Você está sofrendo muito, se encaminhe para a delegacia, procure um advogado, vá até o hospital, ou ainda não está tão grave assim, converse com ele, busque diálogo, né, uma terapia de casal, coisas assim, é bem legal. Eu vou disponibilizar esse link no meu Instagram e aí quem tiver dúvida e não tiver ainda coragem de perguntar para algum profissional, procura lá no link, faz o teste. Né? Então fica lá. Acho que dá para divulgar o Instagram da Thalita aí, Eduardo, se você puder. Eu acredito que... Doutora Thalita Isso. Arruda. Tudo junto, gente. DRA, Thalita Arruda, sem nenhum H, sem frescura no meio. E aí vocês vão achar lá. Me sigam, mandem as perguntas que vocês quiserem. Eu sempre respondo, tá? Às vezes demora um pouco por conta do número de perguntas, mas eu respondo todo mundo. Se às vezes não tem, né, tem um pouco de vergonha de se expor, manda a pergunta no direct que ninguém vai saber. Sim. E Thalita, um outro aspecto dessa pergunta, por que não existe a Lei João da Penha, tem a ver com a história da Maria da Penha. Não existiu um João da Penha, um homem que passou pelo que ela passou. Exatamente, porque ela sofreu durante 19 anos a violência dentro de casa, onde ela foi eletrocutada, ela apanhou, ela sofreu diversos traumas, inclusive, segundo o que conta a história dela, a biografia dela, ela acabou ficando com a paraplegia por conta da violência. Então, foi grave demais, severo demais. Inclusive, há 2 anos atrás, teve uma espécie de uma campanha aí difamatória dela, falando que não era nada daquilo, que o marido dela não fez isso, que aquilo foi para se promover e tal. E é tudo mentira. Ela realmente sofreu muito. E se ela não tivesse lutado tanto e procurado órgãos internacionais, o Brasil não teria sido chamado a atenção. Porque a Lei Maria da Penha, ela só foi promulgada em 2006, não foi por um clamor popular. Não é porque as mulheres se levantaram, mas porque o Brasil ia ser multado por órgãos internacionais. E aí ele foi chamado a atenção e resolveram, então, editar a legislação a toque de caixa. Mas, mesmo assim, ela é uma lei muito boa. Ela é considerada a 3ª melhor lei do mundo em relação à violência contra a mulher. Pela ONU. Sim. Ela é uma lei muito bem feita. É claro, a efetividade ainda está longe de ser a que nós gostaríamos, mas isso é por conta de políticas públicas, da própria fiscalização dos órgãos e também das mulheres levarem à frente as denúncias. E isso, conhecimento, né? Isso é o básico. E continuando essa questão do João da Penha, também por isso que não existe masculinicídio, né? E tem mais. Os homens pensam que eles estão desprotegidos. Eles não estão. A proteção de qualquer homem que sofre algum tipo
tipo de violência, seja uma tentativa de homicídio, que já está no masculino, né? Porque homicídio já é para o homem. Sim. Né? Homos vem do latim, né? De homem. Eles, além de ter a proteção para qualquer tentativa de homicídio, lesão corporal e tudo mais, isso está no Código Penal, como para qualquer outra pessoa. Sempre esteve. Desde 1941, no caso da nossa legislação, porque o nosso Código Penal é de 41. Ele foi muito reformado, mas a lei, o bojo grosso, a codificação ainda é de 41. E ela é muito boa. Eu não acho que ela é ruim, não. Lecionei mais de 18 anos em universidade, essa parte da área criminal. Sim. E eu não acho que a crítica deva ser feita à legislação, mas sim à falta de aplicabilidade pelos órgãos. E pela população também, que acha que tudo vai levar no jeitinho brasileiro, né? Isso é o pior, é a nossa cultura. Em resumo, assim, o que a lei Maria da Penha traz? Ela traz questões de políticas públicas, ela é uma lei híbrida, tá? Ela traz questões de políticas públicas que os órgãos são obrigados a implementar, e daí em determinado prazo, tem um prazo lá para cada coisa, como, por exemplo, as varas especializadas em violência doméstica, as delegacias especializadas da mulher. Tudo isso veio após a lei Maria da Penha? As delegacias já existiam, mas as varas especializadas não. Tá? Então, as coisas melhoraram muito após essa lei. Por isso que ela é realmente um marco histórico no Brasil. E no mundo, onde outras legislações congêneres também foram editadas, né? E ela traz, além dessa questão das políticas públicas, ela também traz a descrição de 7 formas básicas de violência. Então, ela traz conceitos, tá? Então, ela não traz, como muita gente pensa, os crimes específicos dentro da Lei Maria da Penha. Não é lá que os crimes estão. Os crimes continuam dentro do Código Penal. A questão é que, quando eles ocorrem em razão do gênero, aí a pena é diferente. Tá? A pena é diferente, o trâmite é diferente, a vara é diferente, a urgência é diferente, tudo é o tratamento é outro, mas os crimes continuam sendo os mesmos. Sim. Não tem um crime específico, um artigo para o homem e um artigo para a mulher, não é assim. O artigo, por exemplo, da lesão corporal é o mesmo. Tá? O 129, ele é para todo mundo, crianças, idosos e mulheres e homens, para todos. Só que existem lá os parágrafos que daí falam especificamente de cada vulnerável. Né? Você falando, eu lembrei daquele caso da Ângela Diniz e do Doca Street. Nossa, emblemático e antiquíssimo, né? Porque tem um podcast, inclusive eu sugiro que as mulheres ouçam, né? Que chama Praia dos Ossos, tem no Spotify. E lá ela conta, né, a respeito de como que o direito, naquela época, 1979, 70... Eu não lembro o ano, Lívia, mas é antigo. Década de 70. Porque foi um feminicídio, né? O Doca Street, que era o namorado, o marido dela, a matou, a Ângela Diniz, que era uma socialite e ela carioca, era linda e super livre, uma cabeça muito fora do tempo dela, né? E aí, ele foi julgado, mas ele saiu do julgamento como uma espécie de herói, porque a defesa, né, os advogados dele conseguiram convencer, né, ali que ele tinha matado por amor, que era um crime passional. Era um crime em defesa da honra. Em defesa da honra. Para lavar a honra, sim. Isso. Porque parece que ela tinha o traído e que aí tudo bem. Ele matou aí porque pode, ele estava né? defendendo a honra dele. Porque ele foi traído, um homem traído. E que isso causou um rebuliço. Então, esse fato, né, esse julgamento marca também o fortalecimento do feminismo no Brasil. Sim. Porque aí as mulheres se rebelaram com essa motivação para absolvição. E fizeram uma manifestação, e aí ele foi julgado novamente, enfim. Aí teve e isso demorou mais de 20 anos para mudar, viu? Então. Essa questão de lavar a honra. Hoje não é aceita mais. Já há alguns anos não se aceita isso. Mas ainda vigorou muitos anos depois desse caso. Honra, né? Sim, crime contra a honra ainda existe. Mas quando a gente é ofendido na nossa honra, na nossa integridade, dignidade, que é a difamação, a calúnia e a injúria. Esses são os crimes contra a honra. Agora, a morte para lavar a honra que era a desculpa para você poder... atenuar a pena? Não era nem atenuar, não. Era conseguir absolver mesmo. Isso. Mas uma espécie de legítima defesa?
Hoje você consegue ter uma atenuante se você conseguir comprovar que ele cometeu o delito em estado de violenta emoção. Tá? Tipo, Daí, por exemplo, pegar na cama. por exemplo, isso, no ato ali, e é uma pessoa que não tem nenhum histórico, e você consegue realmente demonstrar que ele ficou tão consternado, entrou em choque e acabou cometendo o crime. Sim. Mas as pessoas precisam entender também que feminicídio, ele só ocorre quando a mulher é morta em decorrência de ser mulher. Exemplo para ficar mais fácil das pessoas entenderem. A gente está dirigindo, ou um homem está dirigindo e atropela uma mulher e mata. Isso não é feminicídio. Porque a mulher não foi morta em decorrência do gênero, ou porque ela estava sofrendo violência doméstica em casa, ou perseguição de um companheiro ou companheira, porque independe quem vai ser o autor, tá? Não importa o sexo. Sim. A questão ali é que foi um atropelamento, podia ter sido qualquer pessoa. O feminicídio, ele só se caracteriza quando a mulher é morta, quando a vida dela é tirada por ser mulher. Como, por exemplo, um caso que eu acompanhei, que o marido jogou a panela de feijão fervendo em cima da mulher e depois bateu com a panela até matá-la, porque ela queimou o feijão. Isso é feminicídio. Sim. Entende? Então as pessoas fazem um pouco de confusão. Tem que esclarecer. Porque aí não tem as mesmas causas de aumento de pena, não tem a mesma mudança lá da punição, que torna muito mais grave quando é feminicídio. Sim. Mas isso são questões que precisam ser esclarecidas, porque nós vivemos numa sociedade machista. Então, os argumentos que os homens dão, normalmente são argumentos que a gente consegue desconstruir. Facilmente. Né? Por exemplo, essa pergunta, porque não existe a Lei João da Penha, que é uma pergunta que você vê muito nas redes sociais. E ela é maledicente, né? Ela é. Ela é irônica. E aí você... Ela é irônica. Você relatou a situação de um amigo, né? Das pessoas comentarem, perguntar pra você por que não existe, você questionar. Você realmente quer ouvir? Isso. Você vai parar pra me escutar? Ou quer que eu retruque na piada, na ironia. Né? Mas é porque a maioria vem na ironia, né? Sim. A maioria não quer ouvir, porque se quisesse, seria facilmente Isso, não perguntaria dessa forma, se quisesse de fato ouvir. Então, eu pergunto isso justamente porque eu não vou gastar o meu latim dando uma explicação técnica para uma pessoa que está fazendo chacota. Porque existe uma explicação técnica, né? Sim. Não é, porque... Não é porque eu quis, ou porque aquele governo quis. Não é porque isso. a Maria da Penha era alguma coisa Influente, ela comprou o Congresso. Não, gente. Tem uma razão histórica, né? Sim, além de todo o movimento que o feminismo veio trazendo, começou lá com as sufragistas e tal, para que nós tivéssemos direitos iguais. Então, na Constituição de 88, nós passamos a ter. Isso dentro do papel, né? Não vou usar os termos jurídicos aqui, mas no papel nós passamos a ter os mesmos direitos, mas e fora dele, nos fatos? E é por isso que existem essas leis, né? Isso. Por isso que existe todo esse movimento de proteção contra a violência das mulheres, contra as mulheres, porque justamente no papel os direitos são iguais, mas na prática não são. Assim como as crianças, elas passaram a ser sujeitos de direito também não tem muitos anos. Porque é de 1990. E aí, as crianças não eram sujeitos de direito, elas eram aditivos dos pais, faziam parte do aglomerado familiar, mas elas não tinham os próprios direitos. Então, tudo mudou muito com o passar dos anos, né? As pessoas foram enxergando, e tem que mudar mais. E a gente está aqui para isso, né? Para promover. Porque a lei é uma forma, ela reflete tanto a transformação de uma sociedade, como ela também antecipa uma transformação, ela antecipa um caminho, né? Porque assim... Houve uma transformação, as mulheres começaram a se manifestar mais. Foi criada a Lei Maria da Penha. Só que tem muita coisa ainda para mudar. Então, eu acredito que a lei ela fica entre esses dois cenários. Um anterior que tem um clima, né, cultural para ela ser instaurada lá, né, para ela ser criada. Só que ela também não é porque ela foi criada que as coisas vão mudar. Não então acho que tem esses dois cenários, ela fica bem ali no meio, né? É mais ou menos isso, Lívia, porque assim, a lei ela nunca consegue antecipar comportamentos, mas ela serve de trampolim para as transformações, como você falou. Criou a Maria da Penha, abriu a cabeça do povo. Então agora nós vamos buscar outros direitos, porque o direito ele tem
tem esse péssimo problema. Ele sempre vem atrasado. Ele só vem depois que a sociedade já está entendendo aquilo como correto. Porque ele serve para regular aquilo que aquela população, naquele recorte histórico, entende como certo. Então, quando a gente fala, o direito não regula a moral, não deve, mas algumas coisas acabam entrando no meio. Realmente não deveria. Mas olha só, por exemplo, a nossa sociedade é tão machista que não faz tanto tempo assim que nós paramos de ter, por exemplo, o crime de adultério. Só que alguma mulher alguma vez conseguiu condenar o marido por adultério? Eu desconheço. Só as mulheres eram condenadas, né? Historicamente falando. Então, há pouco tempo isso mudou. E desde quando que a sociedade entende que o adultério deve ser o fim da vida e acabou tudo? Já faz muito mais tempo do que a lei, né? Que deixou de ser uma questão moral tão grave. Eu não estou dizendo que está certo, hein? Por favor, não me entendam mal. Senão vai chover de pergunta aí falando que eu estou fazendo apologia, né? Thalita, você falou da questão do ciclo da violência. Sim. Né? O que é o ciclo da violência? Como que as mulheres podem perceber que está acontecendo e que momento que elas estão? Ótima sua pergunta. Embora a gente fale sempre, vai ter que continuar falando, porque é difícil identificar para quem está dentro. Para quem está fora é fácil identificar. Sim. Mas a gente bate o olho e fala, ixi, coitada, já entrou num problemão aí, né? Mas para quem está dentro é difícil, porque a pessoa está emocionalmente envolvida. Então, em geral, o agressor, ele não vai se mostrar agressor no começo da relação. Ninguém chega na primeira semana que você está se conhecendo ali, vai pedir em namoro, começa a sair e já mostra as garrinhas, né? A pessoa é a mais gentil possível, até enredar o outro. Inclusive outros defeitos. Quem nunca deixou de contar um defeitinho para esperar o outro se apaixonar para depois revelar? Isso é até normal. Super enganada do meu marido. Coitado do marido da Bárbara. Eu acho que qualquer dia ele vai lá no meu escritório, viu, Bárbara? Meu marido deu uma enganadinha nele, né? Eu falei que eu tinha 24, eu tinha 28. Ah, tá. Foi pequena. Mas é a coisa do começo do namoro, então, né? A gente sempre dá uma enganada. E ele te perdoou? Ixi. Então tá bom. tá vendo? Valeu. Mas é que eu tenho uma técnica, né? Você tem uma técnica. Primeiro você faz assim, um enredo, você tá como se você fosse contar algo muito catastrófico. Vocês contar uma coisa, Você cria temor, né? Clima. Põe até música. Então, eu falei assim, então você lembra que eu falei que eu tinha 24? Então, não era. Deu uma mentirinha. O errinho de cálculo, eu tenho 28. Daí, era isso? Aí tudo bem, né? Isso mesmo. Cria uma expectativa péssima para soltar a notícia. Boa. Estratégia. Mas, voltando. E aí, a pessoa nunca começa, né? Colocando as garrinhas de fora. Aí depois que esse agressor, ele consegue realmente fazer a vítima ficar apaixonada, às vezes começar a depender dele emocionalmente. Vassoura nova varre bem. Isso. Né? Essa expressão é boa. Vassoura nova varre bem. Isso. Aí quando ela começa a ficar desgastada, começa a mostrar os defeitos, né? E a sujeira vai ficando. É bem isso. Aí o agressor, ele começa a oscilar entre tratar muito bem e tratar mal. A coisa vai começando a ficar nessa oscilação, essa gangorra, né? E aí o ciclo da violência, ele acaba se fechando quando ocorre a primeira agressão. E aí essa mulher pensa, porque as mulheres acabam sempre achando que a culpa é delas, né? Isso é terrível. Nós fomos ensinadas assim. E aí ela pensa, o que eu fiz para provocar essa reação nele? E aí ela tenta se policiar para que ela não provoque novamente essa reação. Mas com o tempo ela vai vendo que ela pode fazer o que for, que ele vai ter esse tipo de reação. E às vezes ela fica ali contando com migalhas de carinho que em geral ocorrem logo depois que a violência explode. Então, houve a explosão, aconteceu a agressão, seja ela física ou moral ou psicológica, né, ou patrimonial, o que for, ou todas juntas. Sim. Depois disso, normalmente ele vem e fala, mas eu te amo tanto, me desculpe, eu estava nervoso, mas hoje vou te levar para jantar, olha, eu te trouxe um presente. Né? Por isso que às vezes as mulheres mais velhas, elas falam assim, te trouxe flores é porque aprontou. Não é assim, né? Mas isso tem um fundo de razão para que a cultura popular tenha absorvido, né? Sim. É por causa da violência, que em geral o homem tinha atitudes muito cavalheirescas e gentis quando ele cometia episódios de violência, né? E tem então ela outro fica ponto, nessa. Né, Thalita?
é importante fazer com que a mulher entenda, a vítima, Isso. de que a violência que ela está sendo submetida, ela está sendo submetida não porque ela é ela, mas é porque ela é mulher, e qualquer mulher no lugar dela, na relação com esse homem, sofreria Exatamente. uma violência. É por isso que a gente sempre diz que uma das formas de identificar um agressor é quando ele tem histórico. Sim. Porque, em geral, ele não faz apenas com uma, ele faz com várias. Então, se ele tem aquele modus operandi, né, ele vai criar um histórico. Então, eu sempre brinco, né? Eu falo, façam pesquisa, puxa a capivara antes de começar a namorar, não põe dentro da tua casa. E tem um outro, não é um ditado popular, mas é um conselho, né, que as pessoas dão. Observe como ele trata a mãe dele, a irmã. Que você vai Geralmente ter é um batata, sinal. né? Olha, Porque a isso mãe é sabedoria. A mulher, é a primeira Isso. mulher, né? É a representação, né, que ele tem de feminino na vida dele. Então, se ele trata ela mal, com desdém, com grosseria, em geral ele vai fazer o mesmo. Funciona em 99,9% Isso. das vezes. É muito raro fugir dessa regra. Isso é uma sabedoria mesmo. Sim. Então tem que tomar muito cuidado. Não adianta se encantar lá no começo, porque pode desembocar em algo péssimo, E até aí num feminicídio. Você Sim. falando, né, desse ciclo de que daí até ela perceber que não foi algo que eu fiz. Às vezes passa anos, Passa. né? E todo esse período, a autoestima da mulher Nossa. vai ficando lá embaixo, além do discurso do homem, que muitas vezes você não vai arrumar nada melhor, Isso. você nunca vai conseguir. Alguém que te ame como eu. Aham. Alguém que faça o que eu E aí, faço. nesse ciclo, a autoestima dela, a autoconfiança vai definhando e fica cada vez mais difícil sair dessa relação. Exatamente. Por isso que é tão difícil. Por isso que as pesquisas dizem que, em média, as mulheres levam 9 anos para conseguir realmente sair, se desvencilhar desse ciclo da violência. Porque tem o episódio de agressão, daí ele dá aquelas migalhas de amor e as coisas que ela gosta. Aí ela cria esperança. Aí fica um tempinho bem, né, onde tudo está em paz, entre aspas, né? Aí depois volta o estado de tensão, onde ela fica se policiando o tempo inteiro para saber se ela não está provocando aquele agressor. E aí ela começa a viver naquele estado de ansiedade, aquela tensão constante, vai adoecendo, além da autoestima, né? Então vocês devem atender muitas mulheres que chegam nesse tipo de condição. Sim. Às vezes elas chegam no escritório querendo se divorciar e eu falo, você não tem condição, você não tem estrutura, você precisa se tratar. Procura uma psicóloga, vai fazer terapia. Entenda você mesma, para você não repetir esse padrão. Porque isso é uma repetição. Aí vem aquela história, eu tenho dedo podre. Não é isso. É que você precisa curar aquilo que você tem de problema com você mesma, para procurar parceiros diferentes, né? E nós já falamos sobre isso no outro episódio, né? O quanto que as relações da infância são determinantes para essa escolha do parceiro. Então, é muito comum, como você disse, a mulher consegue sair de um relacionamento violento e entra em outro, sem perceber, assim, uma coisa muito inconsciente. É quase E aí, automático, né? E aí, como que ela vai se curar? Sim. Se de novo aquilo está acontecendo na vida dela. Ela acha que realmente a culpa é dela. Sim. Em muitos casos, a mulher já sofreu outras violências na história dela. Isso. Né? Quase sempre. Quase em sempre casa. também. Assim como, em geral, os homens agressores quase sempre também passaram por violências nas suas famílias. Sim, verdade. Em maior Algum ou menor pai, grau, irmão, né? Isso. Não são homens saudáveis. Sim. Porque quase sempre um homem saudável, ele não vai agredir a própria mulher. Né? A gente parte do pressuposto que se une a outra pessoa por amor, né? Ou pelo menos por conveniência. Acho que isso hoje, né? Sim, os tempos mudaram. Se a gente pensar historicamente, Daí não. Aí era só para reprodução, garantir o patrimônio, eram outras questões. Thalita, acho que a gente já está falando sobre isso, mas acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer. O que o machismo tem a ver com o aumento da violência contra a mulher? Tudo. A resposta é bem categórica. Tudo. Por quê? Se não fosse essa cultura machista, que ela é tão arraigada na nossa sociedade, assim como na maior parte das sociedades, nós não passaríamos por isso.
Porque o machismo, ele prega que nós, mulheres, somos objeto dos homens. Ele nos coisifica. E se nós somos coisa, a gente pode sofrer qualquer tipo de abalo, porque com o objeto a gente faz o que a gente quiser, né? Mesmo que depois tenha um custo para consertar. A diferença é que nós somos seres humanos e aí fica muito complicado. Mas o machismo, ele está muito presente, inclusive em nós, mulheres. Nós fomos criadas assim também. Então, a gente precisa se policiar para não passar isso para os nossos filhos e filhas, para lidarmos com os nossos maridos e companheiras e qualquer pessoa que conviva conosco de forma diferente. E para quando a gente estiver vendo isso acontecer com alguém próximo a nós, que a gente fala, ô amiga, por que você está deixando? Olha o jeito que ele fala com você. Sim. Para e pensa, a gente precisa se meter. No bom sentido, né? Se for para ajudar, se for para pôr lenha na fogueira, não, aí fica na sua. Sim. Mas para ajudar, tem que ajudar, porque é muito arraigado e é muito complexo. E muitas pessoas acham que o machismo, isso é uma outra confusão gigante, que o machismo, ele é ao contrário do feminismo, e não é. E isso é uma confusão gigante. O machismo, ele é contrário do feminismo. Se vocês tiverem dúvida, não conseguirem entender bem o conceito, assim, né, de uma forma rápida, como a gente está conversando, assistam um filme que chama, é um filme francês, chama Eu Não Sou um Homem Fácil. Tem na Netflix. Eu Não Sou um Homem Fácil. Isso. E se alguém não lembrar o nome depois, me manda lá no direct, pergunta que eu respondo. Esse filme, ele retrata exatamente como a nossa sociedade seria se nós, mulheres, fizéssemos com os homens o que eles fazem conosco, através do machismo. Então, ele inverte a situação. As mulheres é que passam a discriminar os homens, a tratar os homens como objeto. Inclusive, tem uma cena lá que a mulher é a CEO da empresa e ela contrata um secretário. E daí ela obriga ele a ir de minissaia, a servir café na hora que ela quer, a mostrar as pernas, esse tipo de coisa que nós, mulheres, vivemos embutidas nessa cultura. E é chocante quando você assiste e vê os homens no papel invertido. Isso é contrário do machismo, que é o feminismo. O feminismo, claro que existem várias correntes, a gente já falou sobre isso, mas aquilo que é saudável de se levar à frente é igualdade em direitos e obrigações. É só isso que o feminismo quer. Exatamente. Isso, e igualdade. E não supremacia. E não é igualdade física, exatamente, porque daí sempre vem aquele idiota que fala assim, então por que não vai carregar saco de cimento? Não é? Sim. Então tem que servir o exército, né? Tem uns que E daí falam, vem né? alguma mulher embaixo já mais brava e pega e fala assim, então vai você engravidar também. Aí já vira aquele brigueiro. Os argumentos não são esses, gente. A questão é ter igualdade em direitos e oportunidades. Não é disso que se trata, Não né? é disso que se trata. Não é de força física, Sim. não é de capacidade reprodutiva, não é de nada disso. A Sim. gente tá falando de direitos. Sim. O mais difícil, mais duro pra mim é ouvir isso de mulheres. E tem, hein, Bárbara? Nossa. Tem. É. E dói, né? Dói. Recentemente, não sei se você acompanhou a polêmica daquele movimento Red Pill. Porque o movimento Red Pill... Inclusive ele... fiquei tão chateada, porque eu gostava da pílula vermelha lá do filme do Matrix. Que eles se apropriaram Então. disso e fizeram Falei, uma distorção, né? Só copia, né? Não gera nada de Não cria produtivo. nada de novo. É. E eu acredito que esse movimento, esse Red Pill, é um movimento machista. Com certeza. Né? Que objetifica as mulheres, que colocam sempre o homem nesse lugar superior. Eu acredito até, Lívia, que é um pouco pior, que esse movimento, ele estaria ali numa proporção igualada ao que a gente fala da supremacia na questão dos arianos e tal. Porque eles levam para um extremo total. Então é muito perigoso. Aquilo ali é perigoso. É um discurso que ele... De ódio. De ódio. E que um discurso... Por que é tão importante a gente combater o discurso de ódio? Porque ele é uma semente que planta a violência, que pode chegar à violência física. Com certeza. Ele não é apenas, eu falei aquilo lá, tava de cabeça quente. Não é assim que funciona. O discurso, ele tem um efeito. Sim. Que pode chegar a qualquer um. Claro. Sim. Pode chegar a qualquer um. Sim. A minha, você. Na verdade, vai chegar. Enquanto a gente permitir que esses discursos de ódio eles sejam disseminados, eles vão esbarrar nas nossas famílias. Isso é fato. Mais dia ou menos dia. Então, a gente precisa combater qualquer discurso de ódio. Inclusive o do feminismo, que é fazer com os homens o que o machismo faz conosco. Sim. Não é isso. Não é por aí. Ninguém quer ser supremacista.
né? Ou não deveria, pelo menos, né? E eu fico me perguntando sempre, né, quando eu ouço essas notícias, né, de um influencer do Red Pill, do Calvo do Campari. Eu tava lembrando disso. Não fala o nome para não dar ibope para ele, mas Calvo. Sim, o Calvo do Campari. Não fala o nome completo. Eu nem sei o nome dele, é o Calvo do Campari. Esse mesmo. E eu sempre fico pensando em como que esses movimentos, eles vão colocando o homem nesse lugar, sempre muito acima da mulher, mas que normalmente tem uma história desses homens em que eles sofreram com as mulheres, né? E aí pelo menos uma história de decepção, né? Se não de violência. Porque os homens, alguns homens têm tanta raiva de mulher. Essa pergunta sempre me vem. A gente sabe, a gente até pensa em algumas hipóteses, porque na história de cada um, você vai olhar que tem alguma raiva ali direcionada ao sexo feminino. Por isso que eu te falei que quando uma mulher ela está, né, num ciclo de violência, é importante mostrar isso para ela. Sim. De que ela está sofrendo isso, não porque ela provocou isso, mas porque ela é mulher. Sim. Que aí entra o significado do feminicídio. Isso. Né? Assim como, da mesma forma como você está falando, que ela tem que entender que não é porque é ela pessoa, mas sim porque ela é mulher, ela também tem que entender que ela não é mais especial que todas as outras, no sentido de achar que o homem vai mudar por causa dela. Exatamente. Mulher não é centro de reabilitação. As pessoas têm que entender isso. Tem um podcast que fala assim, a Deia, que é a apresentadora do podcast Picolé de Limão, ela fala assim, não seja ONG de macho. É isso. Eu gosto muito dessa É nesse expressão. sentido, de não ONG ser de reabilitação, né? Porque não dá, você não vai ficar com a pessoa para que ela mude. Ou você tem um relacionamento saudável com a pessoa do jeito que ela é e ela com você do jeito que você é, ou não vale a pena, né? Isso é um discurso cultural muito atrelado à religião, às religiões, né? E ao machismo, porque a quem ele serve esse discurso, né? Sim. De que não, hora que ele vai mudar. Hora que melhora. Ele vai mudar. Tem até o jargão. Consciência que ele vai mudar. Então, a maioria das mulheres que permanecem nessas relações acreditam que elas vão conseguir mudar o cara. E muitas vezes a mãe delas e a avó e as pessoas ali daquela comunidade já sofreram tanto com seus maridos que é a única coisa que elas conhecem. Sim. Então, para elas, aquilo é verdade. Não e elas não questionar, isso. Né? Não tem espaço para isso. Não. O senso crítico não está moldado o suficiente para isso, né? Então ela fala para a filha, o que você esperava? Casamento é isso mesmo. Homem é assim mesmo. Homem é assim mesmo. Ele trai porque é da natureza do homem. Não fala que é problema de caráter. Sim. E mais ou menos nas semanas, na época aí que teve do Calvo do Campari, também explodiu uma moça falando... Esse cara é uma piada. Falando que não podia deixar o homem lavar louça. Isso. Porque senão ele vai ficando com muita energia feminina. Isso. E aí ele vai deixar de ser macho, porque... Então a gente tem o movimento dos homens, mas a gente tem o das mulheres. Contra as próprias mulheres que defendem essa posição, né? E com argumentos que são completamente falaciosos, né? Eles são muito fáceis de destruir. Sim. Porque onde é que faz um homem deixar de ter a sua masculinidade muito bem representada o fato dele ser um adulto funcional? Porque para mim aquele que limpa as coisas que suja nada mais é do que um adulto funcional. Exatamente. Seja ele homem, seja mulher. E se o cara fosse morar sozinho, então ele ia ficar a pessoa com a energia feminina mais alta do planeta. Demora, né? Por isso que eu falei, hoje acho que as pessoas estão casando por amor e por isso que estão descasando tanto. Sim. Mas há tempos atrás o homem casava justamente para ter alguém para fazer essas coisas, né? Aquilo que ele não queria. Pra fazer o serviço doméstico, para lavar a roupa. E para ter respaldo, né? Sim. Para ter tudo isso. E ali um amparo emocional, quando ele brigasse com o chefe, podia despejar em alguém, né? O seu lixo emocional. Que é um objeto, né? Uma relação de objeto. Isso. Né? E não de dois sujeitos, né? Exato, porque não existe igualdade. Então sempre um tá acima e o outro tem que receber o que vier. Você tá ali para me servir. Isso. Né, para atender as minhas necessidades, o que eu quero. Se você faz diferente disso, você sofre uma violência. Agora eu queria, pra gente terminar, eu queria puxar a sardinha pro nosso tema do podcast, que é a maternidade. O que a maternidade, né, tem a ver com isso? Eu fiquei me questionando, porque a maternidade, a gente tem a possibilidade, né, Thalita, de ajudar na formação e na constituição de um sujeito.
E eu observo que essa cultura machista, ela está presente na infância já. A gente já trouxe, né, a Eliane Maio aqui, ela falou sobre a questão de gênero. Nossa, adoro a Eliane. Ela é muito boa. E ela falou a respeito dos brinquedos, das cores. Isso. Azul é de menino. Das tarefas domésticas que você atribui a um filho menino e menina. Habilidades que você dá a um menino, Isso, uma exatamente. menina. Principalmente as sexuais, né? Então, a maternidade tem tudo a ver com Tem. isso. Porque ali, é nessas relações, nessas primeiras relações, que a criança vai se constituir enquanto um sujeito, enquanto cidadão, um indivíduo. E eu observo as brincadeiras das crianças, né? Porque eu tenho uma filha pequena e eu vejo que os meninos, a grande maioria, já está muito situada, né? Dos meninos e as meninas também, nessa lógica machista, né? De que... Isso já está implantado, né? Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de trabalhar com Mas exemplo. está implantado porque já vem de um pai e de uma mãe. Sim, Claro. com certeza. Né? Porque é importante a gente dizer que as crianças não nascem desse jeito. Não nasce com essa programação. Não nascem assim. Eu vou dar um exemplo. Meu marido comprou um videogame só com jogos antigos. Street Fighter, Sonic. Os que ele gosta. Os que ele gosta. E ele tava jogando Street Fighter. E aí tava a Laura, jogou contra ele, né? A minha filha. Aí uma outra menina também jogou contra ele. E elas ganharam. Só que elas foram com a Chun-Li. A Chun-Li é uma lutadora. É a única lutadora. Isso, a única personagem feminino desse jogo. E ela é muito boa, a Chun-Li. Sim. E ela ganhou. E o meu marido foi com um Escolheu personagem mal? masculino. E tinha meninos lá. E aí eles começaram, ih, tio, apanhou de menina? Aí. Perdeu de menina? Aí ele falou assim, ué, qual que é o problema? A Chun-Li é uma das lutadoras mais fortes. Ela é mais forte até do que alguns, né? As técnicas dela, os golpes são melhores. Ela é mais qualificada. Do que outros homens, de alguns homens aqui do jogo. Aí os meninos, não satisfeitos com a resposta, falou assim, 2 meninos, então nós vamos jogar agora. Ah, vocês vão jogar um contra o outro? Vamos. Aí um menino, o que estava mais irritado, pegou a Chun-Li e falou assim, fulano, pega o Ken, sei lá, o Ryu, pega outro lutador. Na hora que eles foram jogar, o menino que estava com a Chun-Li, ele deixou o controle. Ele fez questão dela perder. Dela perder. E dele da Chun-Li apanhar e perder. Olha Pronto. só. Olha aí, a mulher perdeu. E você veja como E essa criança já está representando as mulheres. É um menino super gente boa, legal, adoro ele. Mas olha isso. Então, a maternidade tem tudo a ver, Tudo sim. a ver. E eu acredito que, em grande medida, porque as mulheres ainda têm um problema muito grande em aceitar que nem todo mundo ama maternar. Sim. Porque nós não temos como saber antes de ter filho, não é verdade? Exatamente. Às vezes a gente ama muito o filho, mas não ama a maternidade. E aí isso, por ser uma coisa obrigatória culturalmente, essa mulher às vezes ela acaba dizendo assim, se eu sofri tanto, agora vai todo mundo sofrer. É filho, é marido, é todo mundo. Então é grave isso. O que você falou, né? É que o machismo está presente Nós fomos criadas assim. Nós fomos criadas assim. É. Então, para que a gente consiga pensar diferente é um grande esforço. Sim. Então, muitas mães reproduzem esse machismo e acham isso que tá correto, né? que é o certo. A avó chama para almoçar na casa, daí coloca as meninas para ajudar e para lavar a louça, e os meninos vão brincar? Então, Sabe por o que eu comprei quê? essa semana pro meu filho? Uma vassoura de brinquedo. O meu filho é obcecado por vassoura. Ele acorda, ele vai lá no fundo da lavanderia e pega a vassoura e começa. Você quer ver ele de boa pegar uma vassoura? Só que aquele vassourão, né? E machuca daí. Sim. Eu falei, vou comprar uma vassourinha. Mas vocês acham que ele ficou com a vassourinha? Não. Prefiro a vassourona. Quis o que não é brinquedo, né? Quis o que não é brinquedo. Mas a gente não pode discriminar. Por que só as meninas têm que aprender nas brincadeiras a mas cuidar? Eu costumo dizer que nós, mães de meninos, nós temos uma missão para a próxima geração. Sim. Né? Porque eu acho que a questão da humanidade está aí nas crianças. E nós, enquanto mães, temos uma missão. Mas você também enxerga que, de certa forma, isso acaba sendo uma reprodução do machismo. Por quê? Porque a responsabilidade é só nossa, entende? Então, quanto mais machista é a mulher, mais ela acha que a obrigação de passar valores é só dela. E por isso que se o filho ou filha estiver desviado do caminho, a culpa é só dela. E não é assim. Né? A obrigação é de ambos. Então, é muito complicado. Essa é uma outra discussão muito interessante, né? De por que as mulheres, elas têm parece que o cuidado
ele está atrelado ao feminino, né? Acho que isso é um tema que dá pano pra manga. Com certeza. Até esses dias eu estava escutando um outro podcast falando sobre isso, de que os homens, quando eles são presos, as mulheres vão visitá-los na cadeia. São filas e filas. E as mulheres E elas esperam o homem sair da cadeia. Horas. Elas casam com eles lá dentro. Sim. Mandam cartas, se arrumam. Você é advogada, né? Nossa, eu conheço muito bem essa história. E já quando as a mulher mulheres, é presa? quase ninguém visita. É raro uma mãe ou outra. No outro mês ele já tá com outra, né? Às vezes tá até Acho que antes. só as mães, né? E olha lá, tá? Porque muitas mães também condenam porque a filha não podia ter feito isso. Se fosse filho, tudo bem. Sim. Mas a filha não. Então, até mesmo as mães não têm a mesma frequência. Se uma mesma mãe tiver um filho e uma filha presos, ela vai priorizar o filho. Mas, né, a gente precisa mudar essa cultura. Sempre é pouco. Mas esse também é um tema muito interessante. A gente conversa outro dia sobre isso. E se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade. Me mandem mensagem lá no direct que eu vou respondendo. Pessoal, a gente gostaria de reforçar, né? O Instagram da doutora Thalita tá ali, doutora Thalita Arruda, né? @ doutora Thalita Arruda. Se vocês tiverem alguma pergunta na área do direito, né? Isso, podem mandar. Tanto criminal quanto de família. Isso. As outras áreas não domino, não. Mas direito de família e criminal pode mandar. Vocês podem mandar para a doutora Thalita que ela responde. E se eu não souber também, eu arrumo um colega que saiba, porque ninguém sabe tudo, né? É verdade. E eu gostaria de agradecer novamente a sua presença. Eu é que agradeço. Ela é a nossa primeira participante que volta. Nossa, que honra! Olha só. Nossa convidada Fico que muito retornou feliz. em pouco tempo, né? É verdade. E gostaríamos de agradecer a disponibilidade, né? Que você aceitou prontamente o nosso convite. E dizer que estamos de portas abertas para te receber outras e outras vezes. Quem sabe, né? Quem sabe todos os meses, né? Sempre temos. Vamos pensar sobre isso. Todos os meses. Eu agradeço, me sinto muito honrada, meninas. E sempre que eu puder contribuir, podem contar comigo. Tá bom. Obrigada. E vamos ficando por aqui hoje. E até a próxima sexta-feira. Tchau. Tchau.